tal como disse, temos estado a usar dois meios para buscarmos a sensibilidade do povo com relação a vários aspectos que caracterizam o nosso dia a dia. O que temos estado a fazer agora é usarmos o nosso número 86-830-3030 para recebermos também opiniões, áudio. As pessoas partilham esses áudios entre as 9h30 e 10h20, por aí. São áudios que chegam em resposta à pergunta do dia, que é colocada na nossa página de Facebook às 9h30. 9h30, por aí, mais coisa, menos coisa. Então, as pessoas respondem a essa pergunta do dia e nós buscamos, descarregamos as 10 primeiras respostas e partilhamos aqui com esta audiência no Balanço Geral. Vamos acompanhar algumas dessas opiniões e alertar as pessoas que nós, enquanto Rede de Comunicação Miramar, enquanto Balanço Geral, não somos de limitação, não somos de censurar isto, aquilo, a pessoa disse isto e tal. Nós respeitamos as opiniões, respeitamos os factos. Há pessoas que, quando colocamos aqui, por exemplo, na tela, a Venâncio Mungana a falar aquilo que falou, há pessoas que ficam chocadas. Mas por que está a colocar o Venâncio ali? Não é de hoje. Desde a campanha eleitoral, sempre passou por aqui. Nunca ocultamos. Nós sempre transmitimos aqui na Miramar a campanha eleitoral de Venâncio Mungana, a campanha eleitoral de Daniel Chapo, a campanha eleitoral de Yusuf Mumad, a campanha eleitoral de Lutero Simango. Aliás, fora esses aspectos, Venâncio Mungana é um dos candidatos que teve a oportunidade de estar aqui nas nossas instalações em entrevista ao vivo. Por isso, não ocultamos absolutamente nada. Nós revelamos aquilo que as pessoas dizem. Venâncio falou aquilo, trouxemos aqui. O Sufo falou aquilo, trouxemos aqui. O Chapo falou, colocamos aqui. Agora o povo quer falar. Vamos ouvir o povo, vamos ouvir o primeiro entrevistador. Jorge Matavel e todos os internautas que estão acompanhando neste momento o Balanço Geral. Indo mesmo à questão do dia, eu diria que entregar o turbo ao Conselho Constitucional é uma boa ideia, ou a qual Venâncio Mondlane entrega o turbo ao Conselho Constitucional. Eu vejo uma boa iniciativa da parte do engenheiro Venâncio Mondlane. Queria responder apenas à questão do dia. Obrigado e bom trabalho. Certo, agradeço pelos votos. Temos mais contribuições. O primeiro entrevistador a dizer que é uma ideia oportuna de Venâncio Mungana ao entregar essa pressão ao Conselho Constitucional. Vamos ouvir mais uma opinião de outro entrevistador que também responde à pergunta do dia. De facto, a entrega da chave do turbo V8 ao Conselho Constitucional, eu acho que pode ser uma das estratégias para encarregar a total responsabilidade ao Conselho Constitucional, para ter aquela pressão que tal se deseja, para que o Conselho Constitucional sinta essa responsabilidade de trazer a verdade eleitoral. Entretanto, eu creio que o Conselho Constitucional, tendo essa chave do turbo V8, vai acionar o turbo V8, porque não quero esperar coisas muito positivas do Conselho Constitucional. Acredito eu que não pode se esperar algo especial do Conselho Constitucional, porque nós vimos nas eleições autárquicas no ano passado, em que o Conselho Constitucional tentou sim mudar certos resultados, mas não foi além daquilo que se esperava. Então, uma pergunta eu tenho: por que que se mudam certos resultados no Conselho Constitucional, significa o quê? Significa que a CNE adulterou certa coisa. E por que que quando o Conselho Constitucional muda os resultados, nada acontece com aqueles que declararam os resultados na CNE? Porque, naturalmente, deveria existir uma espécie de responsabilização daquele que declarou os resultados falsos na CNE. Mas isso não acontece. Por exemplo, no ano passado, nas eleições autárquicas, primeiramente tinha-se declarado que Quelimane, por exemplo, estava nas mãos da Frelimo. Mas passado algum tempo, o Conselho Constitucional declarou que não,
A cidade de Quilimane já está nas mãos da Renamo, mas não houve nenhuma espécie de responsabilização àqueles responsáveis da CNE, não aconteceu nada. E são os mesmos que desta vez estão na frente dos resultados para eleições presidenciais. Isso é algo que não se compreende, não se compreende. Então, desta vez, eu acredito que o Conselho Constitucional vai acionar o Turbo V8. Não se pode esperar algo especial da, do Conselho Constitucional. Este é o meu ponto de vista e muito obrigado. Certo, fica a contribuição deste testador. Vamos ouvir mais dois, chamando a atenção às pessoas que estão a acompanhar esses áudios e eventualmente tenham enviado também os áudios e não irão ouvi-los aqui. A explicação é simples. A fórmula é a seguinte. Vamos entender isto. A fórmula, como funciona? Nós colocamos a pergunta do dia nas nossas páginas de Facebook, a página Socorro Matavelha, a página TV Miramar, às 9h30, 9h40. Colocamos a pergunta do dia. A partir do momento que você vê a pergunta do dia, tem que gravar o áudio. Nessas condições em que esses telespectadores o fizeram. Grava o áudio no máximo de 4 minutos. E envia esse áudio. Hora limite, 10h10. Tem que enviar até ali. 10 horas, 10h10. Nós hoje, porque atrasamos ligeiramente uns minutinhos, puxamos um bocadinho mais. Damos 30 minutos. A partir do momento em que a pergunta é publicada, até ao último áudio, são 30 minutos. São puxados os 10 primeiros áudios. Nós descarregamos os 10 primeiros áudios a entrar. Se você manda o áudio às 9h30, a hora que exatamente caiu a pergunta, a probabilidade de não passar o seu áudio é quase nula. É quase nula. Mas também há um outro aspecto a observar. Recebi áudios hoje de pessoas que respondiam à pergunta do dia em voz baixa, extremamente baixa, algumas com música à volta, outras com sopro, tanto do vento. Então, esse tipo de situação é difícil colocarmos esse áudio porque não vai ser audível. Então, assegure que o local onde vai gravar o áudio não sofre interferências. Se está no meio de um grupo de amigos, já um senhor que hoje gravou e mandou o áudio nesse período, mas havia uma mamana lá a comentar uma outra coisa e o som daquela mamana passou para o telefone dele. E aí é difícil. Então, observem esses aspectos. Se vai mandar o áudio agora, não temos como passar, porque já selecionamos os 10. Então, aguarde amanhã, os primeiros 10 sempre passam aqui no Balanço Geral. Vamos ouvir mais 2 comentários antes do intervalo. Boa tarde, ilustre Matavel. Para o problema que estamos a viver, que o nosso país está a enfrentar, agora só nos resta eleger o Mampara, ou seja, os Conhoca do ano. Temos aqui 4 elementos, que é o Dom Mazzini, Venâncio Mondlane, Felipe Nunes e a própria doutora Lúcia Ribeiro. Então é preciso ver aqui, nesses 4, quem realmente está com problema, quem é o responsável pelas mortes que tem vindo a acontecer. Já estamos a falar de 130, mais de 130 mortes, estamos a falar de desaparecidos, estamos a falar de pessoas que estão hospitalizadas. Então, o problema começa com Dom Mazzini, que anuncia resultados, que ele mesmo admite haver um erro. Então, judicialmente, sabemos que chama-se fraude eleitoral. Então, ali há um erro que vem a culminar com a vitória esmagadora do Partido Frelimo. Esse é o primeiro problema. Depois tem o Venâncio Mondlane, que anuncia, que reivindica esses resultados, anunciando manifestações pacíficas. E no início das manifestações eram realmente pacíficas. E para o terceiro ponto temos o presidente da República. O presidente da República ouviu que os resultados eram fraudulentos, não fez nada. Ouviu o Venâncio Mondlane a convocar manifestações, não fez nada.
por sua vez, a imprensa reagiu, tratando o fraude eleitoral, chamando de tensão pós-eleitoral. O presidente da República mandou a UIR intervir, transformando uma manifestação pacífica em violenta. Tanto que hoje tivemos resultados maus, mortes, prisões injustas, e deu no que deu. E quando as manifestações tornaram-se violentas, o próprio presidente da República manda a Procuradoria instaurar processos, crimes contra Venâncio Mondlane. Depois ele aparece em rede nacional a convidar o mesmo Venâncio Mondlane para um diálogo, onde ele sabe que este não pode aparecer. Então aí estamos diante do quê? De uma armadilha que o próprio presidente da República perpetrou. Então temos aqui a quarta posição, que é a doutora Lúcia Ribeiro, que é quem já devia ter resolvido isto, mas não o faz. Hoje ela coloca-se num papel de vítima, onde está a tratar o direito como macevismo, não é? Porque é compadre, é afilhada de não sei quem, que não nos interessa. Então ela está a abster-se de nos trazer a verdade eleitoral, alegando que se trouxer a verdade, há um partido aqui que vai lhe matar a tiros. E se ele infringir a norma, há um outro povo que vai lhe matar a pedrada. Mas isso em direito não existe. Então, quero chamar a atenção à própria doutora Lúcia, que esses problemas não acontecem só em Moçambique. O direito já existe antes da própria Lúcia nascer. Então, hoje ela não pode querer envergonhar a classe das mulheres, querendo até pôr em causa a própria emancipação da mulher. Porque se ela agir de forma errada, vai se perder um país, vai se perder uma nação, vai colocar em causa a própria emancipação da mulher. Então, a doutora Lúcia deve recorrer a um provérbio em latim que diz rabuns tenea lupum. O que este princípio ou provérbio quer dizer? Puxando o lobo pelas orelhas. Aqui temos um problema, chama-se fraude eleitoral. Então, não é partido X e partido Y que cometeu fraude eleitoral. É preciso parar isto, puxar orelhas ao lobo aqui. A doutora Lúcia deve saber o que fazer, não é? Tchau. Certo, fica a opinião. Nós, aqui é sem censura, não há tempo para censura. É a opinião do cidadão, é preciso ser respeitada e o Balanço Geral é um espaço privilegiado para isso. Vamos ouvir a última opinião nessa leva de 4 antes do intervalo e temos outras opiniões que iremos escutar ao longo desta edição. Iremos também abrir linha telefônica. Vamos escutar mais uma opinião. Dizer que o posicionamento de Venâncio Mondlane de entregar as chaves ao Conselho Constitucional, ou seja, a senhora doutora Lúcia Ribeiro, é uma pressão, né? É uma pressão que está a dar ao Conselho Constitucional, porque assim o Conselho Constitucional é a entidade responsável pela pacificação ou pela paz no nosso país. Então, dizer que a senhora Lúcia Ribeiro deve ter uma decisão muito fundamental e deve pensar muito no que há de falar. Então, dizer assim, Venâncio Mondlane entregou as chaves à senhora Ribeiro, assim que é para poder falar a verdade eleitoral, dizer de facto o que aconteceu, que as eleições de 9 de outubro são validadas ou não são validadas. Então, dizer assim, essas chaves que o Venâncio Mondlane dá ao senhora Lúcia Ribeiro, como a pessoa que vai anunciar a CCQ, ao turbo, o famoso turbo V8, uma forma de pressão que está a dar ao Conselho Constitucional. É pressão, sim, e dizer que o Conselho Constitucional também é responsável pela pacificação do nosso país. Então, eu acho que o Conselho Constitucional deve anular as eleições, voltar-se às urnas, voltar a se votar de novo e, de facto, ter a pacificação do nosso país. Nós não queremos guerra no nosso país, queremos paz e a justiça eleitoral seja feita. Obrigado. Muito obrigado. Vamos observar uma breve pausa. Temos mais informações para acompanhar esta edição do Balanço Geral.
Saímos então para a pausa, voltamos já com mais notas.